Bom dia, pessoal. Agradecer a presença de vocês aqui em nome da FAAP, parabenizar a Duda, a Isadora, que estão fazendo esse trabalho aqui de aglutinar vocês dentro da Liga Agro-FAAP. Agradecer o professor Cunha que está aqui, os professores todos presentes, e introduzir vocês, professor Pinheiro Pedro, hoje secretário municipal de mudanças climáticas, né, da Prefeitura de São Paulo, e ele vai falar com vocês sobre mudanças climáticas, meio ambiente e agronegócio. Ele é um craque nesse assunto, então vai ser um bate-papo, tá? Ele não trouxe uma palestra pronta. O bacana é vocês interagirem com ele, perguntarem, fiquem à vontade. A gente já tem um QR Code aí para o pessoal que está assistindo pela internet, mas não deu um erro aqui, então o pessoal pode entrar pelo chat e dar um oi por ali, que depois as meninas coordenam, tá bom? Paulo Dutra, podemos começar? Está autorizado? Obrigado. Fernando. Obrigado, viu? Obrigado, Rafa. Fica em pé, vamos sentar, como é que vocês querem? Vamos lá? Pode sentar? Vamos lá. Mais tranquilo, né? Porque assim a gente bate um papo, né? Isso que é o mais importante. Né? Primeiro, queria agradecer muito a vocês, em especial ao Rafael Possi, que nós somos irmãos, amigos de anos, né? Desde quando ele tinha um aninho de idade, né? Faz uns 20 e poucos anos. O Rafael me ajudou muito, né? Nós tivemos uma passagem pelo Partido Verde, não sei se ele disse que ele é ambientalista de escola, né? Ecologista de primeira linha, e foi meu coordenador, né? E foi muito importante porque nessa campanha do Partido Verde é uma campanha que rendeu frutos, né? O Rafael foi pai, né? Então foi muito importante. E a FAAP, eu tenho lembranças muito boas aqui. Eu fui professor com 5 anos aqui na FAAP, né? Fomos juntos, né? No mesmo período, na Faculdade de Administração, dei aula de ESD aí por bastante tempo, ainda no período do Silvio, depois o Machado, né, como diretores. Então, eu tenho muito boas lembranças aqui, tenho muito carinho pela universidade, né? Advoguei para a fundação por muitos anos, né? Gosto demais aqui da família toda, a começar do Biá, né? Então, estamos aí juntos, e para mim é um prazer sempre estar aqui, porque isso aqui é um centro de inovação, e falar em uma liga, né, do agronegócio é algo que me entusiasma bastante. Bom, me pediram para falar sobre a questão climática. Vamos entender o que é a questão do clima. A Terra sofre com alterações do clima há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Em função das questões do clima, nós tivemos várias passagens e formas de vida em nosso planeta. Formas de vida que foram extintas em funções das alterações do clima, seja por erupções vulcânicas, seja por cataclismas, até mesmo cósmicos, seja por uma emissão em massa de metano, né, e alterações da atmosfera que nos levaram a períodos de extremo calor ou períodos glaciais. Portanto, o clima determinou a vida no planeta. Já tivemos formas de vida em abundância 10 vezes maior do que o que temos hoje. O período Cretáceo, que era um período com bastante oxigênio puro na superfície da Terra, teve muito mais formas de vida do que temos hoje. Muito mais. Florestas enormes, florestas com árvores imensas, né? Formas de vida no oceano, as mais variadas. Graças ao período Cretáceo, nós temos essa abundância de petróleo que a gente extrai até hoje e de gás natural, formado justamente pela massa orgânica fóssil deste período, que se extinguiu por conta de uma emissão em massa de metano e de erupções vulcânicas ali, onde hoje é a Sibéria. E, na época, os continentes também eram mais unidos, né? Não eram como hoje, né? Então, nós precisamos estar muito atentos às alterações, porque quando a gente fala salve o planeta, não é verdade. O planeta se salva sozinho, né? Quem precisa se salvar somos nós, porque nós somos 0,1%, né, do volume integrado de formas de vida que já passou pelo planeta. Ele vai continuar existindo.
nós não somos eternos. Então, a palavra-chave quando falamos em clima é resiliência. Bom, se isso é verdade, por que falar em clima? Ora, na medida em que nós avançamos a nossa consciência sobre a nossa relação com os fatores climáticos, e isso decorre do fato de termos inteligência, temos capacidade de aprendizado, podemos evoluir tecnologicamente, e é por isso que falamos em clima. É em razão desse aumento do nível de conhecimento que temos, nós precisamos começar a tratar de um gerenciamento e de uma gestão do clima. Quando a Organização das Nações Unidas percebeu o problema que nós estávamos prestes a sofrer, né, alterações profundas de ciclos climáticos, solares, cósmicos, geológicos, geotérmicos, que são pré-existentes, alguns nem nós conhecíamos. Né? Alguns estavam naquela famosa escala, né? Naqueles ciclos, né, de Ringelmann que a gente precisa, às vezes, utilizar para saber qual é o volume de concentração de gás carbônico na atmosfera. Né? E ali a gente observa a relação com os ciclos solares, que são de 60 e 60 mil anos, 11 anos, tem ciclos pequenos e tem ciclos milenares. Quando nós percebemos que estamos no meio de uma conjunção de ciclos e que nós mesmos, na medida em que nos últimos 300 anos começamos a extrair do subsolo uma série de elementos físico-químicos e orgânicos e fósseis que acabam compondo a atmosfera e acelerando processos. Essa é a razão da nossa responsabilidade. Somos um acelerador de processos, porque nós estamos misturando na atmosfera elementos que a Terra tratou de solidificar no subsolo por milhões de anos. A partir desse momento, houve a necessidade de se estabelecer uma forma de tratamento internacional para a gestão do clima. E o Tratado Quadro de Mudanças Climáticas, ele é muito claro. Ele diz que a função principal do tratado é garantir a segurança alimentar, e é onde vocês entram. Está lá, na finalidade, no objetivo do Tratado Quadro de Mudanças Climáticas. Por que estamos trabalhando com isso? Para garantir a nossa sobrevivência, para garantir a produção de alimentos, apesar das alterações do clima. E nós estamos sofrendo um processo de aceleração. Na medida em que sofremos esse processo de aceleração de eventos extremos climáticos, nós precisamos inserir no sistema de administração pública o elemento climático. Daí a razão de termos hoje no município de São Paulo uma Secretaria Executiva de Mudanças do Clima. Nós temos uma secretaria similar em Niterói, são 2 secretarias no Brasil, temos um ministério na província de Misiones, na Argentina, devemos ter agora um outro ministério na Colômbia, e temos um secretário especial do clima no governo norte-americano. No continente americano, é o que ainda temos hoje de início, né, de gestões próprias que tratam da questão climática e da inserção desse vetor dentro da administração pública. E por que São Paulo? São Paulo é a 4ª capital do mundo. São 12 milhões de habitantes, portanto, é uma cidade, é a 4ª cidade em volume de habitantes, inserido numa região metropolitana que somam 24 milhões de habitantes. Portanto, é a 4ª região metropolitana do planeta. É o 3º PIB da nação. Nós só perdemos para a União e para o próprio Estado de São Paulo. É o 3º orçamento da União. Todos os demais estados da federação têm orçamento menor do que o da cidade de São Paulo, com exceção do estado de São Paulo. Nosso PIB equivale a 3,5 vezes o PIB do Chile, para que você tenha ideia, da cidade de São Paulo. Nossa cidade tem 8 milhões de automóveis emplacados circulando.
a maior frota de ônibus do mundo concessionada, 14.300 ônibus, que por rodar 24 horas por dia, é responsável por 50% do volume de emissões atmosféricas da frota veicular da cidade, que equivale a mais de 60% do volume de gases de efeito estufa dentro da cidade de São Paulo. E a cidade tem uma preocupação muito grande com a segurança alimentar. Nós sabemos que grande parte do agronegócio brasileiro produz proteína e insumos energéticos para o mundo, numa escala de exportação muito grande e de transformação industrial. Mas o que chega na mesa do brasileiro, diretamente, né, o hortigranjeiro, as frutas, né, e parte dos laticínios, vem da economia familiar, que vocês também conhecem, 77%. E grande parte desses alimentos que chegam diretamente à mesa provinham dos chamados cinturões verdes no entorno das cidades. E São Paulo tinha um tremendo cinturão, que está perdendo, por força da urbanização em escala, e por alterações do clima, e por necessidades tecnológicas. Então, iniciamos a nossa secretaria um trabalho de retomada do conceito de agricultura urbana. Trazermos a agricultura para dentro da cidade. Começar a trabalhar com hidroponia, trabalhar com gotejamento, produzir em larga escala dentro das cidades, em containers, em galpões, em edifícios. Por que isso? Porque nós vamos precisar climatizar essa produção face aos eventos extremos que vamos passar a sofrer nas próximas décadas. Nós já temos problemas sérios. São Paulo teve pico esse ano de 4,3 graus centígrados aqui na região sul de São Paulo, em Marcilac. Na mesma cidade, tivemos diferença de 6 graus de um ponto a outro, porque nós tratamos com ilhas de calor dentro da cidade de São Paulo também. Imagine agora no sistema continental. Cada dia que passa, maior o volume de pessoas concentradas em zonas urbanas. Portanto, essas zonas precisam ser abastecidas continuamente. E precisam também produzir, principalmente alimentos e insumos. São seres vivos. As cidades são seres vivos. Precisam ser alimentados. Hoje, o setor rural precisa trabalhar muito para abastecer. A necessidade de se fazer uma logística integrada. E esse abastecimento também é importante. Quando eu estudava, na década de 70, o professor de economia me corrija, aquele livro sobre subdesenvolvimento do Inácio Sachs, né, em que ele falava sobre a escala, né, de investimento na mesma área para a produção agrícola e, de repente, a famosa queda, né, que iria acontecer, nós, de certa maneira, com a tecnologia, estamos superando. Estamos conseguindo aumentar o volume de produção, mas nós temos que nos preparar para eventos que podem reduzir essa produção de um dia para o outro. E quem acha que a questão climática não envolve a questão da agricultura é porque não estudou história. Vou dar um exemplo. 5 vulcões explodiram em linha na Islândia no século XVIII. Naquela época, a Groenlândia era Greenland. Ela tinha mais vida. Isso estou falando há 300 anos atrás. Né? E a região nórdica também era mais verde. Mas os eventos vulcânicos na Islândia ocasionaram uma queda de 6 graus na temperatura do planeta. E houve o famoso invernico na Europa. E um volume enorme de cinzas provocados pela nuvem tóxica, que destruiu a safra e a produção agrícola europeia. A fome foi muito grande. Quase 1/3 da população sofreu. As pessoas mais velhas e crianças morreram em função da intoxicação. Mas um volume enorme de gente, sem ter o que comer, foi parar nas cidades. Paris recebeu quase 1 milhão de pessoas
provindas da miséria. E o rei foi obrigado a convocar os Estados Gerais. O resultado disso foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem íntima ligação com o evento climático. Então, é muito importante nós termos uma noção sobre o que acontece com o clima, com as alterações ambientais e os movimentos relacionados à nossa economia e à nossa história geopolítica. É intimamente vinculado. Hoje, o que temos no clima no Brasil? Água. Falta de, excesso de. Perda de qualidade também. Temos pouquíssimas bacias nacionais que nascem e morrem dentro do território brasileiro. Para vocês terem uma ideia, toda a bacia amazônica nasce fora do Brasil. Depende dos Andes. No Centro-Oeste também. Nós estamos intimamente vinculados a uma região mais alta, andina, né, que passa pelo antigo mar. Havia um mar. O Pacífico chegava no Brasil. Sofreu um evento violento de transformação de placas. Essas placas fizeram com que os Andes crescessem do dia para a noite. Imagine o que deve ter sido aquela explosão geográfica. O mar interno ficou esmagado, ficou preso, e dali surgiu aquela massa florestal, que é a região amazônica, e o Pantanal, que era mar. Não é à toa que nós temos peixes ali muito mais semelhantes aos do Pacífico do que em relação ao conjunto atlântico. E aí o que nós temos? Volumes enormes de águas que se precipitam para o nosso território, mas vem de fora. Se amanhã seca, nós vamos ter problema aqui. E áreas extremamente irrigadas, como São Paulo, por exemplo, que tamponou 261 rios, que tem condição, inclusive, de ter peixe. E briga eternamente com um banhado, que é onde nós estamos inseridos. Por que isso aqui inunda? Porque sempre inundou. Há milênios inunda. Porque nós somos uma cidade extremamente irrigada. E brigamos continuamente com os rios que existem aqui. E a água se precipita nos mesmos lugares. Então, essas relações são importantes para entendermos o porquê de uma gestão do clima. Ora, mas isso já tinha antes. Tinha, mas não com esta visão estratégica e global. Você, por exemplo, prevenir, saber, por exemplo, que nós estamos vivendo um processo do Laninha no Pacífico, que, por incrível que pareça, já se estende há 3 anos. Saiu fora do ciclo climático normal. Nós estamos com 3 anos a mais, com menos chuva do que necessário, né, por conta de um fenômeno no Pacífico, ocasionado pelas alterações do clima do planeta. Se alterar para o Ninho, nós vamos ter problemas. E vai se alterar. Temos problemas relacionados a um volume enorme de eventos climáticos sérios. Falta de água e, eventualmente, excesso de água. Alterações climáticas duras. Quem tem fazenda ali no Centro-Oeste, né, sabe do problema da geada, né, que vai se aumentar, vai se ampliar. Eu estive recentemente no Chile, eu vi como eles tratam lá, é fantástico. As vinícolas eles possuem torres, né, com ventilação e movidas a gás, né, que emite calor. E aquele calor, ele é projetado sobre as vinícolas, né, pelos ventiladores, verdadeiros moinhos, né, para poder evitar que a geada, que a neve, né, possa provocar maiores danos aos vinhos. E as uvas. E o que é mais interessante é que as uvas chilenas são boas porque elas são estressadas, né? Elas são de menor tamanho, portanto, elas possuem
maior volume de tanito, como é que é? Taninos, né? E por conta desse estresse climático. Você vê, o clima também às vezes ajuda. Então são coisas que a gente vai precisar começar a trazer para cá também, para pensar como é que nós vamos tratar com os grandes volumes e com as formas de agricultura extensivas que nós temos também. Né? Que nem a gente pode chamar mais de extensivo, porque é intensivo extensivo. Né? São largas extensões, mas que produzem hoje de maneira intensa. Né? Então, são todas essas questões que a gente precisa hoje pensar de maneira articulada e inserir no nosso planejamento os eventos climáticos. Muito importante nós termos isso em vias e em produção. E aí, a gente precisa pensar, olha, eu acabei machucando o dedo aqui, a gente precisa pensar nessa questão climática e pensar também na necessidade de prepararmos a nossa organização territorial para melhor resistir a esses eventos. Por exemplo, proteger cursos d'água, proteger nascentes, ter uma melhor visão da exploração dos recursos hídricos, que são fundamentais para a manutenção da proteção da produção agrícola. Ter um trabalho muito sério com referência aos ciclos ecológicos que circundam determinadas produções agrícolas, porque eles são importantes até mesmo para a defesa. Né? Trabalhar muito com esta questão biológica, observar claramente como está funcionando o nosso subsolo, a composição geológica, porque tudo isso hoje, cada elemento desses, é fundamental para aumentar a nossa resiliência face aos eventos climáticos pelos quais estamos passando e que deverão se ampliar. Essa é a nossa mensagem aqui para vocês. Fico aqui à disposição para os debates ou para as dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Alô? Oi, queria agradecer a sua palestra, muito boa. E queria deixar aberto agora para as dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Não? Escolher um voluntário, então, Vinícius. Vou passar o microfone. Opa, boa tarde, tudo bem? Me chamo Vinícius, sou um dos integrantes aqui da Liga. Muito bom, todas as suas visões, toda essa visão holística. Acredito que eu e muita gente nunca tenha ouvido falar de muita coisa que você falou. E aí, duas perguntas, que é uma praticamente. Você falou muito dessas iniciativas, desses acompanhamentos, de todo esse processo, toda essa mudança, tudo que interfere. E assim, a gente que é produtor, onde é que a gente entra nisso aí? Por exemplo, tenho minha propriedade no Centro-Oeste, tem essa produção intensiva e extensiva que você citou, ou tem no Norte, mais perto da Amazônia. Como é que a gente consegue, que eu, por exemplo, lá na propriedade da gente sempre teve um histórico de 35, 40 anos de precipitação, e nos últimos 5 anos teve uma pequena mudança, mas que a gente não esperava. Já mudou o planejamento financeiro, estratégico da gente, a produção também, os ciclos, os períodos. O que é que a gente faz diante disso aí? Seria uma pergunta. Pois é. Primeiro, nós vivemos uma característica muito clara da nossa agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil, ela tem uma força monstruosa porque ela sempre agiu sozinha. Né? Há um descasamento muito grande entre governo, entre Estado, né, e a atividade econômica agrícola no Brasil. Isso desde a época da coroa. Né? Desde quando Portugal veio para cá, e por não ter condições, obviamente, de gerenciamento adequado, né, eles desenvolveram algo que na época era moderníssimo, né, que era a concessão. Né? Eles estabeleceram um sistema de concessão, né, dividido em sesmarinhas, né, condicionando a cessão da terra, que era da coroa, à produção, e estabeleceu um organismo regulador, que era o capitão da capitania. O capitão, na verdade, ele era o regulador, o agente regulador para poder verificar se as sesmarinhas produziam o suficiente e de acordo com o que estava estabelecido pela coroa. Né? Essa relação foi muito interessante,
porque ela permitiu que os agricultores pudessem produzir, mas é óbvio que eles produziam para muito além e foram ocupando terras para muito além daquilo que estava estabelecido pelo reino português. Então, nós temos uma guerra contínua do agricultor, né, contra as intempéries, contra uma geografia que não os favorecia, ao contrário dos Estados Unidos da América, que o cara encontra uma planície e só vai pegar a rochosa lá. Nós já de cá enfrentávamos a muralha do Atlântico, floresta, né, acidentes. Então, a nossa agricultura ela é heróica nesse sentido. Por isso mesmo, ela precisa trabalhar agora com maior planejamento. Então, ligas como essa, por exemplo, são muito importantes. Por quê? Porque vocês estão adicionando ciência, né, capacidade de planejamento, tecnologia, à previsibilidade, né, necessária para planejar uma boa agricultura. Você mesmo já pôs o ponto fundamental. Clima tem tudo a ver com a questão da agricultura. E outra, não é o tempo, não é aquela previsão climática ocasional. O clima exige um planejamento maior, verificar quais são as tendências por região. O que fazer? Tem que fazer um planejamento territorial adequado, verificar quais são as safras, o que é necessário para ser plantado, o que poderá resistir melhor ao que virá, estabelecer reservação. E aí é uma briga que eu imagino. Nós conseguimos vencer um round, o Rafael é testemunha disso, com a Lei Florestal em 2012, né, que melhorou bastante o ambiente do Estado em relação à agricultura. Temos hoje um governo que foi muito bem administrado pela ministra Tereza Cristina e muito agregado à produção agrícola, que facilitou bastante, mas temos um risco enorme aí de ter pela frente gente que não entende absolutamente nada de agronegócio, que pode prejudicar. Mais uma razão para ligas como essa. Pode falar? Iniciar o planejamento, né, da atividade agrícola, né, de acordo com vetores climáticos. Isso é muito importante. Centro-Oeste é importante. Nós temos hoje estudos que mostram que nós teremos uma média de temperatura em períodos quentes na região amazônica de 50 graus. Isso para daqui a pouco. Portanto, nós vamos sofrer ali uma interferência muito grande de temperatura no norte da região centro-oeste, que é a nossa fronteira agrícola. Fundamental a gente estar preparado para isso, talvez trabalhar com um plano de arborização em alguns pontos, porque a árvore ela é um grande fator de redução de temperatura, entendeu? Então é muito importante a gente ter uma compreensão também da necessidade de proteger remanescentes florestais para mesclar com as áreas de produção. Tá? Boa tarde. Primeiro, parabenizar, né, a Liga, né, a AgroFAP, pela iniciativa, agradecê-lo pela presença. E o meu doutorado foi a respeito da produtividade total dos fatores na agricultura brasileira. Então, gosto bastante desse tema. E trabalho em outra instituição, também de ensino superior. E quando eu estava como assessor de planejamento estratégico da outra instituição, eu fiz uma visita à Embrapa Jaguariúna, que é justamente a Embrapa que trata dessa questão ambiental. E lá a gente já via aquela grande quantidade de pesquisas sendo realizadas e trazendo mudanças de 0,1, 0,2 graus em cada uma das regiões do país e o que isso afetaria a produção, tanto agrícola quanto pecuária. E o que mudaria, quais seriam as novas pragas que teria, né, com essa mudança climática. Queria saber o seguinte, se vocês, né, no caso do município de São Paulo, trabalha em conjunto
com a Embrapa para aumentar essa possibilidade de ganho de ambas. Nós fizemos uma reunião com a direção da Embrapa, né? Já fizemos essa reunião para poder tratar deste conceito novo para nós, no nosso caso, do município de São Paulo, de agricultura urbana, né? Fizemos um seminário preparado pelo ICA, pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, com o Ministério da Agricultura, para tratar desse assunto. Por que eu reforço isso? Porque, veja só, são 12 milhões de habitantes que vão precisar de comida. Temos o maior centro de abastecimento da cidade de São Paulo, que este ano nós fizemos a coordenação do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, pela primeira vez não inundou. Mas a imprensa não dá notícia boa. A gente conseguiu fazer com que não inundasse, nem lá, nem o Mercadão, com o nosso amigo Tomás Lau lá, né? Manteve conosco. Então, isso é muito importante, porque isso mantém o abastecimento da cidade, né? Agora, nós precisamos planejar hortas urbanas. Então, por exemplo, elencamos mais de 50 pontos que permitem a produção em escala, principalmente nos leões de distribuição de energia que passam por dentro da cidade, né? Então, estamos trabalhando com isso. E aí a gente pediu socorro para a Embrapa, para a gente poder verificar como é que nós podemos fazer esse trabalho. Para nos defender das intempéries, nós vamos buscar uma empresa estatal alemã, a Sun Farming, o próprio nome já diz tudo, né? Que permite que se faça plantações em escala, mas que também se produza energia solar. Então, eles têm uma tecnologia de placas translúcidas, olha que interessante para vocês, que permitem que você plante embaixo. Então, servem quase como se fosse uma estufa, né? A nossa ideia é instalar essas placas, produzir energia. Essa energia solar, por ser mais barata, ela pode produzir eletrólise suficiente para produzir hidrogênio, que é o combustível do futuro, né? E, ao mesmo tempo, permitir que embaixo a gente possa desenvolver a produção agrícola, não só de hortaliças, mas também de fármacos, né? O futuro nosso vai ser um pouco esse. A gente fala, fazendas solares impede a agricultura. Não, você vai levantar a fazenda solar e vai produzir embaixo. Não ocupar, você entendeu? É uma questão apenas de você saber lidar. Isso é tecnologia, né? Nós estamos atrás disso. Agora, o debate com a Embrapa ainda é complicado um pouco, porque não há esse costume da Embrapa discutir uma questão nas cidades. Outro caso, que a gente está discutindo muito, tudo bem, mas se nós vamos fazer produção agrícola e começar a usar essa agricultura urbana, eu acho que a gente vai precisar aplicar o Estatuto da Terra, né, e rever o nosso Código Tributário, né? Porque o Código Tributário estabelece o imposto predial, que, aliás, o imposto territorial urbano foi um dos grandes fatores da perda de área agriculturável nos municípios, mas, na verdade, quando a gente vê o Estatuto da Terra, lá eles falam que a emissão do imposto é em função da funcionalidade da propriedade. Se a propriedade se destina à produção, ela deixaria de ser uma propriedade urbana predial e teria que ser uma propriedade urbana rural, né? ou então de produção agrícola. Essa questão tributária nós estamos discutindo. É uma questão que, você sabe, vai demorar muito mais tempo, mas que a gente vai precisar enfrentar para trabalhar com essas questões, né? Muito importante nós vemos a importância do trabalho do clima na cidade, porque nós temos outra demanda para tratar, que é a demanda energética. A nossa energia gerada elétrica, ela é renovável, em grande parte. Nós somos, na verdade, a única economia verde real do planeta. 60% hidrelétrica, uma outra grande parte hoje eólica e solar, né? Agora, a energia produzida e gasta como um todo, o balanço energético do país, não, é fóssil, porque todas as nossas produções transitam sobre roda, todo o nosso transporte é sobre roda. Então, nós gastamos efetivamente combustível fóssil. Porém, nós temos um potencial de produção de biocombustível enorme, que a gente não pode perder. E mais que isso,
nós vamos poder produzir metano a partir do etanol, né? A produção hoje, capacidade de produção de gás metano, né, a partir da vinhaça é enorme, né? E isso daí vai ser utilizado agora, quando nós estamos observando a mudança dos caminhões a diesel para os caminhões à base de gás liquefeito, de metano. Então, o biometano tem que vir com muita força. E a produção, e essa produção interessa diretamente à economia agrícola, né? Ou seja, mais uma vez, volta para o agronegócio, né? Como uma forma de resposta energética limpa, né? Para esse esforço de redução de emissões, né? Eu tenho uma pergunta que o senhor havia mencionado o aumento de temperatura na Amazônia. Eu queria saber como isso iria influenciar a questão das queimadas, se poderia aumentar. O problema das queimadas a gente observa hoje no Pantanal, né? Qual é o grande problema? Queimadas acontecem no mundo todo. Por que acontece com mais vigor na região norte? Porque o bioma lá ele é mais harmônico, né? Nós temos aquelas florestas que têm uma dinâmica diferente e a celulose lá, por ser da mesma espécie, né, queima com muito mais rapidez. Nossas florestas são úmidas, né, mas isso não quer dizer que elas não queimem, elas queimam também. No que tange ao Pantanal, queima bastante, porque o Pantanal, na verdade, de pântano não tem nada. Nós sabemos que o que há ali é uma região de lagos, porque é uma bacia sedimentar, que, aliás, tende a desaparecer nos próximos 2 séculos, e 1 a 2 séculos não vai existir mais, porque o Pantanal, na verdade, está recebendo os sedimentos todos provenientes da bacia amazônica, né? e do Paraguai, ali do rio Paraguai. Então, aquilo lá, a tendência é acumular os sedimentos até desaparecer. E o que existe lá, na verdade, é cerrado. E cerrado queima. Se vocês observarem toda a formação arbórea do cerrado, é uma formação que ela já é constituída de nós porque queima. É muito interessante nós observarmos essa relação dos incêndios com o nosso continente. Quando o Fernão de Magalhães passou lá embaixo, né, no Cabo Horn, conseguiu finalmente passar aquela região, né? E aí, por isso que ele teve aquela famosa, quando ele chegou no Pacífico, falou, nossa, que pacífico! Daí veio o Oceano Pacífico, né, que era gélido, mas era muito pacífico em relação ao cabo, né, da Atlântico Sul. O que ele viu? Ele viu aquela região sul ali, da Patagônia, pegando fogo. Um imenso incêndio florestal. Daí o nome Terra do Fogo. E grande parte desse fogo era produzido também pelos próprios índios. Hoje, a China exporta um produto que é brasileiro, que é aquele fumo negro, aquela terra negra, que era produzida pelos nossos índios, porque eles punham fogo na floresta para poder plantar e usavam aquele negro de fumo para poder fazer o primeiro tipo de adubação natural. E que hoje a gente importa a tecnologia da China, mas que é nossa, né? Então, a relação de incêndio ela é natural. Agora, o aumento da temperatura, não tenha dúvida, vai implicar em aumento do volume de incêndio. Pensa um pouco, a temperatura, o calor em determinadas formas de vegetação, produz uma emanação de gases, nós sabemos disso, uma emanação de gás que torna o ar passível de incendiar, entendeu? É o que mais acontece nessa região do centro-oeste e do centro-norte. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Isso exige que a gente comece a ter, a nível nacional, uma força de combate aos incêndios que nós não temos ainda. Isso é incrível, né? Isso é uma coisa que a Liga da Agricultura podia começar a trabalhar.
Porque é um absurdo o Brasil, um país desse tamanho, com essa produção agrícola, não tem uma força de combate a incêndio aérea. A gente não importa um C-40, né? o Hércules, né? que é um avião antigo, mas que serve para isso, né? E a gente não tem um no Brasil para poder combater incêndio florestal. Um absurdo, né? E que atinge diretamente a agricultura. Né? Isso que é verdade. Ela que queima primeiro. Né? Aproveitando esta sua colocação, essa sua sugestão para a Liga aí já começar a trabalhar individual, num projeto específico, dá a impressão, nós ouvimos a sua exposição e, na verdade, não é só a impressão, é a realidade que a gente sente, é que, às vezes, individualmente, nos sentimos impotentes. Sejam alunos, professores, empresários, produtores, o que fazer? Individualmente não adianta fazer muito. Né? E tanto que me parece que a existência da secretaria, ela vem como um aglutinador, né, para poder tentar promover algo que tenha efeito. Como temos vários alunos que vêm de outras regiões, outros estados e de outras cidades aqui do estado de São Paulo, qual seria a sua sugestão para que a Liga também possa disseminar esse trabalho, essa ideia sua de fazer algumas atividades, por exemplo, com os rios, ou com a questão do combate ao incêndio e assim por diante? Fazer o plano de trabalho gratuito para a Liga. Ótimo, precisamos de vocês. Tem uma funcionária minha muito engraçada, falou assim, secretário, nossa secretaria é um Tinder, né? Eu falei, pô, como assim? É um Tinder ambiental, provoca match toda hora, né? Porque a gente recebe vários setores, né? Mercado de carbono, estamos discutindo, aí vai banco, vai as fintechs, vai as agências de risco, né? E a gente acaba provocando os Tinders. Olha, traz aí uma agência de risco, conversa com o banco aqui, pega uma faculdade, uma universidade, vão conversar com os acadêmicos, forma lá um projeto. Né? Nós estamos absolutamente abertos a receber vocês, né, para poder conosco trabalhar. Por exemplo, a nossa secretaria é uma secretaria com 12 técnicos, professor, desse tamanhozinho. Então, nós precisamos de vocês. Né? Poderia fazer, de repente, aí já vou dar uma sugestão, um convênio com a secretaria, né, no sentido de repente, os alunos da FAP ficarem lá, ou então, de repente, trabalharem. Por exemplo, esse projeto de agricultura urbana é interessante. Nós temos um projeto de revitalização de áreas periféricas. Hoje tive uma reunião com professores das zonas periféricas todas de São Paulo, porque a gente quer engajar escolas para trabalhar com os novos centros de São Paulo. Fazer como fizeram os chineses, que pegaram as províncias periféricas e tornaram essas províncias extremamente produtivas, porque integraram as províncias periféricas com os países do entorno. O famoso projeto do cinturão da seda deles. Né? Nós precisamos do nosso cinturão da seda em São Paulo. Né? Pegar, por exemplo, Itaim Paulista, que é lá longe, né, mas que tem um centro comercial enorme, porque atrai todas aquelas cidades da região. Né? Poxa, então ali é um centro, não é uma periferia. Quanto mais nós conseguimos desenvolver economicamente estas zonas, mais nós vamos fixar as pessoas naquela região, né, e menos elas vão emitir gases de efeito estufa, demandando um transporte por dentro da cidade, vocês percebem? Nós precisamos começar a ter esse tipo de pensamento. E isso tem muito a ver com a questão da agricultura. Pensar a agricultura fora da caixa. Não é só aquela agricultura que a gente conhece. Né? Pensar em formas de produção agrícola em escala dentro da cidade também. Né? Em andar fora da cidade também. Produção coligada. Né? Nós precisamos disso. Nós temos que abandonar o combustível fóssil, porque ele causa profundos danos na nossa atmosfera e altera relações. Se nós tivermos e as alterações climáticas e atmosféricas, elas vêm em choque, elas não vêm, como a gente costuma dizer, previsivelmente, olha, daqui a 100 anos. Não, elas podem acontecer de uma hora para outra. De repente, você pode ter uma alteração de uma corrente marítima e congelar a Europa. E é sério isso. Já aconteceu.
Já aconteceu na Terra. Quer dizer, nós não estamos a salvo desse tipo, porque nós também não temos condição de segurar se acontecer. Então, nós precisamos nos defender. E como é que a gente faz isso? Com tecnologia, né? com capacidade de agir de maneira integrada, com planejamento e com economia. Buscar também uma finalidade negocial para isso. Então, professor, estamos absolutamente disponíveis para fazer do nosso gabinete o gabinete de vocês. Tá? Bom dia, tudo bom? Então, minha pergunta é em relação ao seguinte. A gente sabe, hoje, que a informação que chega para a grande população é de que quando tem queimada na Amazônia ou quando ocorre algum tipo de evento climático, cai tudo nas costas do produtor. A gente é o malvado, a gente é o bandido, sempre. E como o senhor é o secretário executivo de mudanças climáticas, querendo ou não, vão acontecer fenômenos, vai ter mais queimadas, vai ter mais chuvas, enfim. Como é que o senhor procura explorar para que a informação de que não é culpa nossa o que acontece com a natureza, entendeu? Não é culpa nossa que tem uma queimada ali, tem uma queimada aqui, acontece coisa ali, coisa aqui. Esse acesso à informação hoje eu acho que é muito pobre e precisa ser, essa área precisa ser melhorada, na minha opinião. Depende de vocês também. Vou falar por quê. Eu tenho um artigo, eu até recomendo, né, Rafael, um artigo sobre a geopolítica, baseado numa apresentação que eu fiz para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, falando sobre a questão geopolítica da região amazônica, que envolve também a agricultura. A Amazônia, ela é vítima desse tipo de discurso eurocentrista desde sempre. No século XIX, os ingleses tentaram criar um profundo problema na Amazônia, dizendo que havia um descontrole, né, uma falta de controle territorial do governo brasileiro, né, em relação à região amazônica, né, por conta de um problema de produção. O que eles fizeram? Investiram na produção extrativista da borracha, inclusive tentaram criar um Estado independente no Acre, para eles, né? Independente para eles. Né? E aí a importância do Barão do Rio Branco, tudo de trazer o Acre e anexar no Brasil, quase que aquilo ali ficou em mãos dos britânicos, e eles conseguiram nos tirar 30 quilômetros quadrados de Roraima, numa disputa internacional que foi decidida pelo rei Vitório Emanuele, ali, na Raposa Serra do Sol. Não é por um acaso que eles defendem a criação daquela reserva da Raposa Serra do Sol lá, porque eles vão querer pegar o resto. Eles pensam de 50 em 50 anos, eles não pensam para agora. E por que eles fazem isso? Pelo minério, né? E no caso da borracha, eles praticaram o maior caso de roubo de biopirataria da história econômica do mundo. Eles levaram 60 mil mudas de seringais aqui, né, enquanto exploravam a nossa borracha. Quando as mudas ficaram em condições de produzir na Malásia, né, em escala, 40 anos depois, do dia para a noite, eles cortaram as relações econômicas com o norte do país, do Brasil, e passaram a extrair a borracha necessária para a evolução industrial da Malásia. E aí é que provocou a região norte do país, que era extremamente poderosa, né, ela caiu para a idade da pedra de um ano para o outro, a passagem da década de 10 para a década de 20. Foram grandes vilões. E isso não é estudado não é estudado nem na economia, nas faculdades. Nada. Ninguém estuda. Percebe? Qual é o discurso deles agora? A mesma coisa. Como é que eles fazem para poder regular os preços? Nós somos culpados, eles enchem a gente com barreiras não tarifárias, nos culpam de absolutamente tudo, muito daquilo que eles mesmos fazem, né? Reduzem os nossos preços, né? E aí
nos mantém independentes deles. Né? Combatem o uso econômico do nosso bioma, né, para poder manter a regulação de preço. E, antigamente, eles faziam isso com o exército. Hoje, eles fazem com ONGs. E o que é pior, financiam aqui, inclusive agentes públicos, para poderem manter esse tipo de propaganda. Como resolver? Vocês têm que resolver. Precisa parar de deixar de ficar na defensiva. Porque, na verdade, nós alimentamos o mundo. Mas, veja, isso pode mudar. A China, por exemplo, uma vez que seja muito hostilizada, e ela já foi, ela vai passar a investir em outras áreas. Ela está investindo trilhões, não é bilhões, trilhões na África, para poder fazer da África um novo centro produtor agrícola. Por quê? Porque eles sentiram que a gente não é seguro como parceiro em relação a eles, né? Em alguma parte. Já aconteceu antes. A soja no Brasil é o que é hoje, porque o Nixon e os republicanos norte-americanos, na passagem da década de 60 para 70, resolveram hostilizar o Japão. O Japão, naquela época, era a China de hoje. Estava crescendo, se desenvolvendo economicamente, e foi acusado de espionagem industrial, dumping social. A mesma coisa que se acusa a China. Então, os japoneses eram os espiões, estavam roubando a tecnologia das montadoras para fazer os carros japoneses, né? E o Nixon resolveu, por conta da propaganda republicana absolutamente idiota da época, aliás, os caras são os mesmos da época são os mesmos da época do Trump, resolveram hostilizar o Japão. O que eles fizeram? O maior produtor do mundo de soja, quem é? Os Estados Unidos. Boicotaram a remessa de soja para o Japão. Fizeram isso 3 vezes. O que os japoneses fizeram? Vieram para o Brasil. Criaram a cooperativa de Cotia, fizeram um contrato internacional com o Brasil e fundaram a Embrapa. A Embrapa é fruto do investimento japonês. E aí, começaram a comprar a soja do Brasil e deixaram os americanos na mão. Percebe? Essa é a jogada internacional que a gente precisa entender. Né? E no caso dos eurocentristas, você tem toda a razão, a gente não precisa ter medo, não. Eles dependem da gente e eles mantêm a gente com preços mais baixos, né, obrigando a gente a imobilizar áreas produtivas para poder segurar a escala de preço deles. É só isso. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, é isso. A gente gostaria de agradecer a participação. Foi um ótimo bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo conseguiu aprender bastante. E agora, começar a ver iniciativas para passar as informações mais corretas e justas, né? E agradecer também o convite pela parceria com... Faço questão de ter vocês da FAP lá no nosso gabinete, viu? Venham, marquem, agendem, vamos fazer reuniões, vamos discutir, vamos introduzir projetos, programas. Faço questão, vamos trabalhar com os professores, né? E é fundamental que vocês trabalhem conosco nisso daí. A questão da gestão climática, a gestão climática é aliada de vocês. Nós precisamos separar essa questão climática e essa gestão econômica dos vieses ideológicos que fazem uso do discurso ambiental para prejudicar a produção. Né? Lembrem-se, peguem o preâmbulo dos tratados internacionais, em especial de mudanças climáticas. Está claro lá que a necessidade de uma gestão climática é garantir a produção de alimentos, a produção agrícola. Está lá. Né? É para isso que a gente precisa fazer uma gestão climática adequada. Tá bom? Obrigado, viu?